Deus seja em eterno glorificado e que o Senhor Deus reine sobre nós. Irmãos, o assunto que eu quero tratar aqui agora é referente à igreja. Muitos irmãos já ouviram falar muitas vezes a respeito da igreja. O que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas, certo, irmãos? Não importa se ele está numa casa, ou se ele está no barracão, ou se ele está debaixo de uma árvore, se ele se ajunta ali com a intenção de cultuar a Deus, ali é uma igreja. Isto já é desde os tempos apostólicos, irmão. Desde a era primitiva dos apóstolos. Desde quando a igreja estava sendo formada. Em sua maioria de ajuntamentos, é lógico, né, irmãos? Porque nós vamos perceber que foi em Jerusalém. Não tem como dizer que não. A maioria desses grupos estavam em Jerusalém. E em Jerusalém estavam sob orientação dos apóstolos Pedro, João, Tiago e os outros também. E os primeiros cristãos, entre os primeiros cristãos estavam judeus e também gentios convertidos ao judaísmo. Mas depois que eles ouviram o evangelho de Jesus Cristo, eles receberam de bom grado, aceitando ao Senhor Jesus como Messias dele, como o Salvador deles. Entende, irmão? A palavra Messias para eles é a mesma coisa que nós falarmos cristão, certo, irmão? Cristão é em grego, Messias é Hamashia, Hamashia é em hebraico, mais ou menos assim. Então, esses que confessavam, eles já eram considerados, mas não é de boca para fora não, tem que confessar do coração, entendeu, irmão? Eles eram recebidos, faziam parte do grupo e faziam parte daquele culto cristão. Já não era mais um culto da religião judaica, porque quando eu falo judeu, não quer dizer que é religioso, porque tem judeu que não é religioso, mas a religião é o judaísmo, certo, irmão? Existe o judaísmo. Quem faz parte do judaísmo, a religião dele é o judaísmo. Mas tem judeus que não são religiosos, certo, irmão? Assim como tem cristãos que se chamam cristãos, mas não são cristãos. Também existe isso. A pessoa comete um monte de coisa, adora outros deuses, vai em lugares que não são lícitos para um cristão e se chama cristão. Mas na verdade ele não é cristão. Ele pode até ir numa igreja de pedra, quero dizer agora. Mas se ele não participar da comunhão da igreja espiritual, que é essa que eu estou falando aqui, ele não é cristão. Ele tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e crer nele pela fé, e através da sua crença, primeiro, ele recebe do Senhor o selo do Espírito Santo. Não é a promessa do Espírito Santo, é o selo, porque ele creu. E aí chega o momento do seu batismo. Então, quer dizer, o batismo não vai salvar ele. Ele já recebeu a salvação no momento que ele creu, porque Deus conhece o coração dele. Agora, se ele fala que creu, mas ele continua nas mesmas coisas, ele não creu e não entendeu nada. Por isso, irmãos, nós que estamos na frente, ou que estamos ensinando, temos que ensinar que a salvação vem pelo ouvir e pelo crer na palavra de Deus. Não é que eu vou me batizar e já vou ser salvo. Não. Você primeiro precisa crer e depois você é batizado, certo, irmãos? Então, os cristãos, eles realmente foram perseguidos. E até Paulo mesmo foi um apóstolo muito revestido, que Deus se usou dele, irmãos, e ele foi, antes de ser Paulo, né? E o nome dele era Saulo, ele era um funcionário do governo, que ele tinha autorização para desmanchar as reuniões
e até tirar a vida dos cristãos. Tanto é que ele teve participação na morte de Estevão. Vocês podem procurar lá no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver que capítulo, irmão. Um momento que só. Eu estou com a Bíblia aqui. Atos dos Apóstolos. Glória ao nome santo do Senhor. Capítulo 6, versículo 8. Atos, capítulo 6, versículo 8. Certo, irmãos? Irmãos, presta bem atenção nisso que eu estou falando, porque isso é muito importante, irmãos. Então, Estevão foi o primeiro mártir dos cristãos. Entendeu? E a igreja, ela crescia e se multiplicava. Quer dizer, aquelas pessoas, ela crescia e se multiplicava. E então, como isso estava trazendo preocupação para Roma, ela chamou Paulo, que na época era chamado de Saulo, deu cartas para ele para que ele fosse a Damasco e procurasse os locais aonde esse grupo de cristãos, que eles chamavam de sectários, chamavam de uma seita religiosa, né, que eles não conheciam, e onde eles estivessem reunidos era para acabar com a reunião, e, enfim, e se precisasse bater, tirar a vida, ele tinha autorização para tudo, irmão. Só pelo fato deles assumirem a fé em Cristo e se recusarem a adorar outros deuses e imperadores. Então, eles tinham que aceitar a Jesus Cristo, crer só em Jesus Cristo e não adorar outros deuses e nem adorar imperadores, que os imperadores na época, muitos deles se julgavam deuses, assim como os faraós do Egito. Muitos deles se achavam deuses, ok, irmão? Agora vejamos uma coisa, irmão. Saulo foi para tirar a vida acabar com as reuniões em Damasco. Mas diz a palavra, também em Atos dos Apóstolos, que ele encontrou com o Senhor Jesus no caminho e que ali ele caiu do seu animal onde ele estava montado e ele ficou cego, irmãos. E foi até a casa, o Senhor falou com ele, disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas vejamos bem, irmão. Ele estava indo, não era atrás do Senhor Jesus, estava indo atrás da igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, irmão, se a igreja é o corpo de Cristo, se ele persegue a igreja, ele persegue Cristo. Hoje, nós vemos o seguinte, nomes, igreja tal. Então, aquele grupo daquela igreja tem uma liturgia. E muitas das vezes, se aquele grupo sai para ir visitar outra igreja, lá tem outra liturgia, às vezes, irmão, eles são recebidos, às vezes não tem liberdade para nada. Então dá a impressão assim que não é um verdadeiro cristianismo esse cristianismo de você não pode fazer nada aqui porque aqui na nossa igreja é assim. Aí você não pode fazer nada aqui porque aqui na nossa igreja é desse jeito. A igreja é uma só, irmão. Não existe um monte de igreja. A igreja é um grupo de cristãos ligados em Jesus Cristo. Agora, as denominações são muitas. Denominações foram criadas pelos homens, não foi por Deus. Os homens que criaram denominações e formalidades. Por isso que existe igreja tal, igreja tal. Não sou contra nenhuma denominação, irmão. Mas nós temos que respeitar a forma em que essa denominação, se for bíblica, se for uma denominação bíblica mesmo, nós temos que respeitar. Se não for bíblica, ela está se apostatando da fé. Não é nós que estamos se apostatando da fé. A igreja que não é bíblica, ela se afasta da fé. Vocês não vê o que o Senhor falou lá em Apocalipse, para aquelas igrejas que estavam lá na Ásia? Não falou com o povo, falou com a igreja em geral, com a reunião, com aquele que estava na frente, que era o responsável, que não estava ensinando certo. E o povo então estava aprendendo errado por causa dele. Certo, irmãos? Temos esse cuidado. Então, irmãos,
Existia igreja em vários lugares, irmãos. Existia em Filipe, Coríntio, existiu em Galácia, existiu em Roma, Tessalônica, Colosso, Efésios, e lá no meio dos... para muitos hebreus que estavam em outras localidades, e em Filemon não é o nome de uma cidade. Filemon era o nome de uma pessoa que também fazia parte da igreja. E inclusive Paulo pediu para ele que ele aceitasse a volta de Onésimo, porque Paulo levou Onésimo com ele e que Paulo precisava de Onésimo, e Onésimo ficou muito tempo com Paulo, e ele chegou um momento que Paulo sabia que ele ia ter que passar por um cálice amargo, por certo, e mandou que Filemon recebesse Onésimo, e que se Onésimo estava devendo alguma coisa para ele, que Paulo pagaria. Enfim, irmãos, o Senhor fez uma obra com Paulo, quando depois que ele caiu lá do cavalo, lá, que ele viu o Senhor Jesus, que ele ficou cego, ele foi batizado na casa de Ananias. Os irmãos têm que ler, irmão. Eu não vou dar tudo de mão beijada, não. Tá, irmão? Então, o que acontece? É bom ler o livro de Atos dos Apóstolos, que os irmãos vão entender. Só que depois que tudo isso terminou, irmão, tudo isso terminou, perseguições e tudo, irmão, e mortes de cristãos, e Paulo foi preso em Roma, ficou ali preso na sua casa, numa casa. As igrejas não eram templos de pedra, irmãos, eles eram reuniões de pessoas nas casas. Foi instituído presbíteros ou anciães, que presbítero e ancião é a mesma coisa, irmão, certo? Essa palavra significa a mesma coisa. Bispo, presbítero, ancião é a mesma coisa. Então, irmãos, o que acontece? Paulo, antes de cumprir essa parte, ele foi, irmãos, e instituiu anciães em cada igreja, em cada localidade. Cada igreja, vamos supor, tem uma casa aqui, faz culto aqui. Ele colocou um ancião, um responsável. Certo, irmãos? Não é que fez uma igreja. A igreja era naquela casa. Só se começou a construir igrejas de pedra na época em que Roma aderiu ao cristianismo. Então aquelas basílicas aderiam ao cristianismo, entre aspas. Os irmãos entenderam? Mas já não era aquele cristianismo que os primitivos pregavam. Perdoe lá, mas eu tenho que falar a verdade, irmão. Não era o mesmo cristianismo. E o que aconteceu? Aconteceu que aí então o imperador começou a usar aquelas basílicas que às vezes ali se adoravam deuses pagãos e serviam também de tribunais para serem as igrejas. Agora, teve uma que foi construída exclusivamente, e foi muito conhecida. Eu não me lembro agora se foi de São Jerônimo, eu não me lembro. Sei que tem, eu não vou pesquisar, não cheguei a pesquisar isso, mas eu estou falando apenas que igreja de pedra, irmão, igreja de pedra, ela só tornou-se ser chamada de igreja na época do catolicismo, certo? Ela só se chamou igreja, construção de pedra, aonde o povo que é a igreja, se reunia. Então aquela construção, ela só passou a ser chamada de igreja, quando surgiu o catolicismo. Os irmãos estão entendendo? E isso ficou. Então, depois que vieram as igrejas evangélicas, reforma protestante, né? Chamaram de reforma protestante,
que começou a surgir prédios também chamados de igreja, porque vieram de uma tradição romana. Por isso que nós, irmãos, por isso que eu digo que nós, do meu ponto de vista, não quero dizer que isso seja obrigado. Essas igrejas que nós chamamos de igrejas, nós usamos isso não é realmente a parte mais correta de ser falados. Nós deveríamos chamar essas igrejas de casas de oração, porque a igreja somos nós. Aí você vai dizer assim, mas nós não ficamos lá dentro? Então quando fala igreja, é porque nós que se reunimos lá. Tá, mas quando você sai, o Espírito Santo vai ficar lá dentro o dia inteiro, você acha? Você acha que o senhor vai olhar, ali é um templo. Mas está escrito que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito claramente, eu não habito em templos feitos por mão de homem. Então aquilo apenas é uma construção que os homens denominaram igreja. Mas a igreja é um conjunto de pessoas da mesma fé, da mesma comunhão, que se estiverem reunidas em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele estará no meio delas. Denominação é aquilo que vai lá na frente, irmão. É o nome da denominação. Aquela denominação chama Assembleia, outra chama Congregação, outra chama Batista, outra chama não sei o quê. Entendeu, irmão? Agora, essas denominações, irmãos, não são elas que vão salvar. Quem salva a igreja, o povo, é Jesus Cristo. Essas denominações não são e nunca serão a graça de Deus. A graça quer dizer favor imerecido, que é Jesus Cristo. Você não é nenhum desigrejado, porque a igreja não é que você... mas eu sou membro de tal denominação. Tudo bem, você pode ser membro de qualquer denominação, não tem problema nenhum. Mas você tem que ser primeiro membro de Jesus Cristo. E se você for só membro da denominação, mas não for membro de Jesus Cristo, você não é membro da igreja. Porque Jesus Cristo que é a cabeça da igreja, não é a denominação. A denominação era composta com um CNPJ. E ela tem que obedecer às ordens do governo. Se o governo falar fecha, ela fecha. Se o governo falar tem que abrir, pode abrir, ela abre. Agora nessa pandemia, se o governo falar assim, não pode abrir, a denominação fecha. Agora se o governo falar pode abrir, a denominação abre. Agora a igreja não, a igreja está sempre aberta. Por quê? Se eu tiver eu, minha esposa e mais um irmão aqui, vamos fazer uma oração? Vamos. Vamos ler uma palavra? Vamos. Nós somos uma igreja. Então a igreja está sempre aberta. Só fecha se você quiser. Porque você está ligado em Cristo. Está entendendo? Deu para entender bem, irmão? Então é isso que Deus me dá. Toda honra e glória seja dada ao Senhor em eterno. Amém e amém. Amo vocês. Deus abençoe a todos.